A pastora Silva está com a oportunidade de trazer a palavra nesta noite. Abra o seu coração, fique atento, fique atenta, porque é o momento que o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, obrigada, Pai, por este momento, Pai, até aqui, Senhor. Tudo que o Senhor já tem ministrado no nosso coração, através dos louvores, das orações e tudo o que foi feito, Pai. Somos gratos a Ti, Pai, por mais esse momento, Pai, da Tua palavra. Fala conosco, Pai, usando a Tua filha. Fala aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai. O Senhor conhece cada coração que está aqui nesta noite. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Senhor. Toma a Tua filha nas Tuas mãos, que ela venha entregar aquilo que o Senhor já falou com ela. Que ela seja um canal de bênção do Teu fluir, Pai. Abençoa, Pai, a vida dela, abençoa o seu lar, abençoa os seus filhos, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem entregue nas mãos da Tua serva, Pai, abençoa e que ela venha ser bênção, Pai, para todos esses, Pai, que estão à volta dela. É em nome de Jesus que nós pedimos e entregamos a vida dela nas Tuas mãos. Amém e amém. Graça e paz, igreja, amém? Bendito é o nome do Senhor. É muito bom estar com vocês essa noite. Eu quero deixar uma mensagem para os irmãos que estão nos assistindo pela internet, amém? Nós podemos dizer para eles, sejam abençoados em nome de Jesus, no 3, 1, 2, 3. Sejam abençoados em nome de Jesus. Esse é o nosso recado para você essa noite. Você que não pôde estar aqui, você que está com alguma impossibilidade, você que às vezes está sem forças, nós estamos orando por vocês, amém? E nós queremos deixar esse recado para vocês essa noite, que estão ligados conosco por meio da ministração da palavra de Deus. Eu quero deixar uma mensagem hoje para a igreja, baseada em 2 Coríntios. O capítulo é o 4, versículo do 7 até o 15. Amém? Glória a Deus. Nós temos, porém, este tesouro, que é o nosso Deus, o Espírito Santo, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Glória a Deus, amém? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, também por isso que nós falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação,
não atentando nós nas coisas que nós vemos, mas nas que nós não estamos vendo. Porque as que nós estamos vendo, elas têm dias contados, elas são temporais, mas as que nós não enxergamos, elas são eternas. Aleluia. Pode se assentar, igreja. Pai, nessa noite nós te damos toda a honra e toda a glória. Senhor, nós cremos no teu poder abundante, nós cremos que o teu Espírito fala à igreja. Senhor, em nome de Jesus agora, com uma atitude espiritual, nós declaramos que todos os ouvidos que estão tapados para a ministração do teu evangelho sejam destapados agora, que toda mente que não esteja cativa ao pensamento em Cristo possa agora se render ao senhorio de Jesus Cristo, e que todo espírito de opressão, de paralisia no meio da tua igreja possa agora se render ao nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Bendito é o nome do Senhor. Nós entendemos que quando o apóstolo Paulo nos deixou essa mensagem, ele fala de coisas da vida humana, coisas naturais da vida do homem. E muitas das vezes, eu vou pedir para o irmão deixar aqui no televisor, no 2 Coríntios 4, no versículo 8, que quando a gente lê, é muito interessante que a gente acha que é tudo a mesma coisa, né? Que a tribulação, que está atribulada é a mesma coisa que a angustiada, a gente não vê diferença. A gente até dá uma enrolada na hora de falar, né? Porque para nós vemos de uma forma linear, como se tudo fosse um mal. Não que não seja. Mas quando o apóstolo Paulo, ele ministra sobre isso, a referência daquele momento era um ataque à igreja. Ele está falando para os coríntios, ele está falando sobre falsas doutrinas, sobre pessoas infiltradas na igreja, com um objetivo: desqualificar a pregação do evangelho, desqualificar a pessoa de Jesus Cristo, desqualificar a fé do cristão em Cristo. E ele vai falar para nós que existem estágios na nossa vida que eles são difíceis, mas que nós não seremos derrotados, que a igreja de Cristo não será derrotada nem paralisada por esses momentos. Não só relacionados às coisas espirituais, mas às coisas naturais do nosso dia a dia, dos problemas que acontecem e assolam a nossa vida, porque nós somos humanos. Nós somos seres espirituais, mas dentro de agora uma jornada que envolve as lutas, que envolve as dificuldades, que envolve as faltas, que envolve as fraquezas, que envolve dores, envolve enfermidades. E essa palavra, quando ele deixa para nós, é numa perspectiva de dizer: ainda que vocês andem pelo vale da sombra e da morte, não temam mal algum, porque o Senhor está com vocês. Aleluia, você pode glorificar a Deus? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo mundo aqui está respirando. Glorifique a Deus se testificar no teu coração. Então, ele vai dizer que em tudo nós somos atribulados. A tribulação, ela vem de uma raiz grega que fala de uma pressão. Até comparado com uma pressão de uma uva, né? Uma prensa, um momento de estreitamento. É algo, na verdade, que se coloca de fora para dentro. É algo que acontece no mundo exterior com esse objetivo. Mas quando ele fala da angústia, que nós não vamos ficar angustiados, ele está falando de um estado emocional do ser humano. Porque a angústia, ela paralisa. A angústia, ela assalta a fé. A angústia sobressalta o coração e amarra a atitude do ser humano. Então ele está dizendo assim: ainda que venham coisas do lado de fora, ainda que venham questões que para nós sejam difíceis, que nos prensem, de modo a gente se sentir como uma uva esmagada, vocês não ficarão angustiados, porque nós temos o Espírito de Deus. Vaso de barro com um tesouro. Ele já começa o texto assim. Então ele quer destacar para nós
quem nós somos em Cristo, o que habita em nós, o que está no meio da igreja, quem é o Senhor da igreja, para que a gente possa dar as respostas a esses tempos difíceis. A resposta interna. Lembra que ele fala aqui? Ainda que o homem exterior, ainda que tudo à nossa volta se corrompa, o interior tem sido renovado, amém? Nós temos sido renovados pelo Espírito Santo. Você tem encontrado o renovo, o socorro, a provisão de Deus? Então glorifique e aplaude o Senhor essa noite. Ele é digno de ser aplaudido, de ser honrado, de ser reverenciado, de ser servido. Eu vou contar para vocês, é um testemunho que eu tenho que dar. No dia, sem ser nessa quarta que passou agora, a outra quarta. Eu nem me lembro dos dias. Eu fiquei de folga na terça, devido ao feriado que eu trabalhei. Quando eu cheguei no trabalho, a Tereza, muita gente já conhece aqui, que ela tem frequentado a nossa igreja, ela já nem estava mais lá. Eu só fiquei sabendo que ela estava muito doente. E quando foi num determinado horário, aí passei o dia, o pessoal falou, ela estava muito mal ontem, dona Silvia. Eu falei, tá bom. 5 horas da tarde, sai o primeiro grupo, a primeira equipe. Eu falei, vão até a casa dela. Vão lá ver como é que ela está. Quando eles chegaram lá, eles tiveram que socorrê-la. Aí eu deixei o trabalho, avisei lá, deixei uma pessoa para fechar a loja e fui para a UPA encontrá-los. Ali nós ficamos. Ela estava com uma pneumonia. Isso foi uma quarta-feira. Sexta-feira, eu recebo uma ligação. Ela está muito mal. Os filhos não moram com ela. Ela precisa de um socorro agora. Eu deixei o trabalho e fui com ela. Aí eu já fiz diferente. Eu passei na casa dela com um carro. O Ramon já está conhecendo até um pessoal lá. Levei ela. Levamos ela para a UPA. Quando eu cheguei lá, a queixa dela era uma dor de costela, devido à pneumonia. Um mal-estar. Mas o histórico, quando saí de casa, é que era um mal-estar de desmaio. E aí passei pelo médico, relatei, olha, a senhora vai com ela até a medicação. Levei a Tereza na medicação. Fiquei na porta, era uma medicação simples, ela uma para dor e uma losartana, porque ela estava com 14. Só quando eu fiquei na porta aguardando, eu já vejo um movimento. O pessoal já socorrendo ela. E eu falei, o que está? E entrei. Eu falei, o que está acontecendo? O que vocês aplicaram nela? Minha mente já ficou... Quando eu olho a Tereza, ela já estava apagando. Ela entrou, ela fez uma convulsão derivada ao baixo batimento cardíaco, ou seja, faltou oxigênio no cérebro da Tereza. Eu vi a Tereza aí morrendo, os olhos virados, uma cena horrível, que eu não consigo nem esquecer, gente. Naquela hora, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, e eu falei, eu creio que Jesus pode trazer ela à vida. Eu taquei a mão na testa da Tereza e no meu pensamento, para que as pessoas até não se escandalizassem, porque tem muito crente que se escandaliza quando as pessoas oram. E eu falei, Jesus, eu creio que tu pode trazê-la à vida. Em nome de Jesus, repreendi aquele mal. E comecei a chamar ela, Tereza, eu estou aqui. Você está me ouvindo? E ela estava já toda torta, ela ficou toda entortada, gente. E a Tereza foi voltando e eles levaram ela para a sala vermelha. E para finalizar, a Tereza saiu bem daquele lugar. O que eu quero dizer para vocês essa noite, que o nosso Deus ainda faz milagres. Não deixe de abrir a sua boca para orar. Não deixe que essas pressões que o apóstolo Paulo falou, sabe, essas atribulações do dia a dia venham assaltar a nossa fé ao ponto de nos calar, de nos pressionar tanto, a ponto da gente esquecer ou ficar sem voz, de clamar ao nome de Jesus. Eu não sei o que você possa estar vivendo essa noite. Eu não sei, meu amigo, que assiste hoje o culto da primeira igreja do Nazareno em Olinda. Mas uma coisa nós queremos declarar essa noite: que Jesus ainda faz milagres. Ele não está paralisado. Ele não está angustiado, porque Ele venceu a morte. Ele venceu, Ele triunfou sobre esse mundo. Ele diz, no mundo vocês podem ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E a igreja vai vencer, a igreja é vitoriosa. E o que eu quero dizer para vocês, que naquele momento eu não tinha muita escolha. E eu lembrei que Jesus
estava me ouvindo, estava comigo. Porque a palavra de Deus diz que Ele não nos deixaria órfãos, que Ele estaria conosco até a consumação dos tempos. E eu criei, e por isso eu falei, como o apóstolo Paulo falou, eu criei e falei, e por isso nós falamos, por isso que nós temos que declarar a nossa fé, por isso que a gente tem que se levantar com fé, por isso que nós precisamos declarar o nome de Jesus dentro da nossa casa, no meio do nosso trabalho, dentro da igreja, nos trabalhos que nós fizermos, porque o nosso Jesus é poderoso. E o apóstolo Paulo fala isso para a gente, em tudo. Se vocês estão atribulados, vocês não estão angustiados. Ainda que vocês se sintam assim, repreendam e lembrem a palavra. Porque a palavra é o veículo de esperança de Deus para os nossos corações. Então vocês lembrem a palavra e falam, eu posso ainda estar sendo atribulado, mas eu não vou ficar angustiado. Bota para correr essa angústia em nome de Jesus. Nós somos de Cristo. Perplexo, mas não desanimados. Quando a gente está perplexo, é como se tudo estivesse assaltando a gente, né? Aquela coisa que te tira até o poder de reação. Mas o Senhor, essa noite, está dizendo, eu te encorajo, sou eu que estou indo à frente de vocês, não tenham medo, continue caminhando, eu sou o Deus da vida de vocês. E quando a Cris estava falando aqui da questão do ministério, eu não podia deixar de falar isso para vocês, porque hoje me passou um texto em Isaías 6, e muito mexeu com o meu coração, que fala do chamado do profeta Isaías. Nós precisamos saber o Deus que nós servimos. Quem é o Deus que nós servimos? Quem Ele é para nós? E ele vai relatar a visão que ele teve do 1 até o versículo 8. Vai dizer assim, se puder botar, por favor. Isaías 6. Eu vou ler aqui, se não conseguir colocar. Ele vai fazendo um relato, o profeta Isaías. O profeta Isaías é um profeta messiânico. Ele fala de Cristo em todo momento dos seus escritos. E ele vai contar para a gente que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor. Eu creio que quando ele fala que ele viu o Senhor, é para declarar nesse tempo para nós que o nosso Deus, Ele é vivo e poderoso. Aleluias. A Bíblia, ela não está solta, ela é propósito, ela é a revelação de Deus, é Deus se mostrando para nós. E ele diz que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, amém? O Deus que nós nos relacionamos, Ele é santo, poderoso, puro e fiel, aleluia. Nós não estamos nos relacionando com um Deus fraudulento, nem fake. Nós estamos nos relacionando com Deus poderoso. Nós não vamos perecer. Nós não vamos perecer. Nós vamos declarar muitos milagres ainda aqui dentro, nesse altar. Eu criei, por isso falei. Nós vamos colher aquilo, a semente da fé que está no nosso coração. Nós vamos falar, nós vamos dar testemunhos. Muitos testemunhos virão por meio do Espírito da fé que move a igreja. Ele é santo, não é um Deus qualquer, não é o Deus de hipocrisia. Ele não é homem para que minta. Se você está com teu coração, você está com birrinha, não pode ser com Deus, porque Ele não é mentiroso. Aleluias! Nós temos que fazer como o apóstolo Paulo falou, é tempo de mudar o alimento espiritual. Tem que deixar a mamadeira. Tem que caminhar, porque o mundo e a vida vão exigir isso de nós, igreja. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento desse amor com Cristo.
E ele vai continuar falando, o profeta Isaías. Ele está relatando esse chamado dele, esse chamamento dele. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluias. Tem glória de Deus sobre esse lugar. Por isso que eu creio que muitos serão hoje, essa noite, transformados por esse poder. Não porque sou eu que estou pregando, mas porque se a palavra de Deus diz que toda a terra está cheia da glória dele, a glória de Deus já está nesse lugar operando. Deus está aqui, aleluias. As bases do limiar que se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Isaías falou: porque eu sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, aleluias, o Senhor dos exércitos. A primeira coisa que moveu o coração do profeta Isaías foi ele entender que ele precisava de um conserto. Ele precisava se arrepender, porque afinal de contas, não era um Deus qualquer que estava chamando ele para essa obra. Nós entendemos que esse chamado que Deus fez aos corações depois que nós convertemos, não é um chamado de um Deus qualquer. Não é um chamado qualquer. E a primeira coisa que tocou ele foi o quê? A sensação de quê? De que ele era um homem que precisava ser o quê? Transformado para entrar naquele chamamento, naquele chamado, para atender a voz daquele que é santo, 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 aleluias. Então eu creio que mediante o arrependimento, mediante a mudança de rumo das nossas vidas, nós vamos recebendo todo esse poder desse Deus que é santo, santo, e isso vai impactando a igreja, aleluias. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Brasa viva, meu Deus. O negócio estreitou para ele, amém? Mas estreitou porque Deus sempre vai transformar a nossa vida para que a gente chegue junto do propósito dele. Está apertado, difícil o momento? O Senhor está contigo. Você não será destruído por esse momento. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus conduzir a tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É só entregar e confiar. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor, Jesus falou que o meu Pai trabalha ainda. E tem muita gente que não quer trabalhar, né? Jesus. E voltando para cá, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. Aleluias. Eu entendo que o altar tem provisão de Deus para a igreja. Você crê nisso? Eu creio. Tem coisas que saem do altar, tem palavras, tem atos proféticos, tem louvores, orações propositais para atingir aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Por isso que eu creio que nós não sairemos como nós entramos. Porque tem propósito de Deus, tem movimento de Deus dentro da igreja. Nós não fomos chamados para ser um povo, o apóstolo Paulo vai sempre trazer a gente, nas suas epístolas, um povo que está pronto para o combate. Tanto que combati o bom combate, não é isso? Encerrei a carreira e guardei a fé. Ele sempre vai nos colocar como um povo que está em constante luta. Vamos falar das armas espirituais, vamos falar de alguns posicionamentos, porque nós estamos realmente numa luta, mas o Senhor nos garante a vitória. Eu não estou te falando que Ele vai te dar carro, casa, que amanhã vai cair um pix na tua conta do nada, não. Se acontecer isso aí, eu não estou falando sobre isso, não. Eu estou falando que o Senhor é aquele que vai te sustentar nos dias difíceis da tua vida, nos dias de tribulação, nos dias que você achar que você está desanimado, que você não vai conseguir. Jesus está nos prometendo que Ele venceu e nós vamos vencer. No mundo vocês vão ter aflições. Tenham bom ânimo. Vamos embora, igreja. Nós não fomos chamados para ficar arrastando correntes. Nós já fomos liberados das correntes. Aleluias.
Nós não temos mais correntes para ficar arrastando, não. Por isso que nós somos o povo que vamos declarar a cura mesmo. Vamos declarar os milagres, as portas abertas. Mas, pastora, está demorando muito. Continua clamando. Continua falando que a porta vai se abrir, meu irmão, minha irmã. Continua falando que aquele irmão, aquela irmã vai ser curado. Continua declarando as coisas, os milagres de Cristo Jesus. Continua falando da salvação do teu filho, da salvação do teu esposo, da salvação da sua esposa. Continua falando daquele vizinho, continua orando por ele. Uma hora ou outra ele vai chegar até você e vai te pedir perdão ainda. Mas nós precisamos continuar. A palavra de hoje que eu entendo que o Espírito Santo está falando no meu coração, nós precisamos continuar. Nós precisamos continuar e juntos nós vamos, assim aquela palavra que é bíblica, profética, que declara que nem as portas do inferno vão prevalecer contra nós. Mas eu entendo que é nós juntos. É a igreja que vai caminhando e o inferno vai tendo que ceder. As pessoas vão sendo curadas, resgatadas, transformadas. Elas vão sendo libertas porque a igreja está andando sobre essa terra, anunciando, crendo, falando e tendo uma atitude de um soldado de Cristo. E Isaías, quando ele tem essa experiência, se puder botar aqui novamente, com a brasa, ele viveu essa experiência espiritual e nós estamos hoje lendo essa experiência que ele teve do chamado dele. Quando ele sentiu que Deus estava o chamando, ele já se lembrou que ele precisava entrar na vontade de Deus. Talvez tenha algo na nossa vida que a gente precise passar por um aperto, deixar o Senhor tacar uma brasa na gente, para a gente entrar na vontade de Deus, mesmo se for na dor, mas se for com Deus, vai, meu irmão, deixa Ele agir na tua vida, deixa Ele arrancar o que precisa ser arrancado. Ele está no controle de tudo, aleluias. Você pode declarar que Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle da tua casa, Deus está no controle das tuas finanças, Deus está no controle da vida dos teus filhos, Deus está no controle do teu casamento. Deus é Deus. É o Deus santo e poderoso que nós servimos. E ele vai falar assim: com a brasa tocou a minha boca e eu disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada. Aleluias. Mas precisou reconhecer. Precisou entender que precisava de uma ação de Deus ali. E perdoar do teu pecado. Vamos até o 8. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei em que há de ir por nós? Disse eu. Ele respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós podemos responder isso hoje, se o Senhor nos chamar? Na verdade, Ele já nos chamou. Você só precisa hoje restabelecer essa aliança aí com Ele. Ele te perguntando essa noite, a quem eu vou mandar para orar? Quem vai continuar orando nas madrugadas? Quem vai dar uma palavra de esperança? Quem vai me servir? Será que nós podemos responder? Eu não vou pedir para você responder. Você fale com Deus essa noite. O profeta respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Voltando lá em Coríntios, eu queria fazer só esse adendo, porque é uma honra servir a Deus. E nós temos que entrar no concerto de Deus mesmo. Se tiver que arrancar, vamos arrancar, Jesus, arranca aí. Deixa Ele arrancar, porque Ele sabe o que está fazendo. Aleluias. E nós precisamos dos ajustes, dos acertos de Deus na nossa vida. E voltando aqui para o 2 Coríntios, essa condição, essas condições que o apóstolo fala, em 2 Coríntios 4, que nós lemos, no versículo 8, vai dizer que as fraquezas não vão nos paralisar, não vão nos incapacitar. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, se puder botar, vai dizer assim, glória a Deus por isso. E para que não me ensoberbesse, o apóstolo Paulo falando, com a grandeza das revelações, porque ele era um homem muito usado por Deus, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte.
Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Era uma luta que ele vivia. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando você se sente fraco, quando você se sente lá abatido de uma forma que você pensa em parar tudo, largar o casamento, não tomar banho, sei lá, fazer o quê, né? Para tudo. Quando para tudo na tua vida, o Senhor está dizendo para nós: quando você se encontrar fraco, aí é que eu estou trabalhando na tua vida para que você se fortaleça. Nós não estamos fracos sozinhos, o Senhor está conosco. O Senhor cuida de nós. Aleluias. Salmo 46, para a gente estar encerrando. Vai dizer assim para nós: que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Salmo vai revelar para nós também quem é o nosso Deus, assim como o profeta Isaías falou. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Porquanto nós não vamos temer, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que estoure a guerra lá nos confins. Deus vai continuar sendo o nosso refúgio e fortaleza. Aleluias! Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ainda que as águas tumultuem, ou seja, Ele coloca umas situações críticas, sabe? De uma forma que a gente imagina que realmente são coisas que a gente nem consegue ver uma probabilidade, né, de acontecer contra nós. Mas Ele diz assim, ó, Ele leva num extremo para dizer: o Deus que nós servimos é maior que todas as coisas. Aleluias! O Deus que vocês servem, o Deus que eu sirvo, o Deus que a igreja serve é poderoso e maior que todas as coisas. Ainda, pode continuar, ainda que as águas se tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está onde? No meio delas. Jeová Shammah é o Deus presente, aleluias, glória a Deus. Então você, quando chegar na sua casa, vai falar: o Jeová Shammah está neste lugar, é o Deus presente. Ele vai amanhã comigo lá naquele trabalho, Ele vai amanhã comigo quando eu for entregar aquele currículo, Ele está comigo nas madrugadas que eu choro, nas madrugadas que eu oro, nas madrugadas onde os temores se levantam, o Senhor está presente contigo. Aleluias! Deus está bem no meio dessa cidade e ela não será, nós vamos ler, abalada. Aleluias! Nós não seremos abalados. Deus ajudará desde antemanhã. Olha o mistério aí. Antemanhã. Aleluias. Brama as nações, os reinos se abalam. Nós temos visto aí as coisas tumultuadas no mundo, mas o nosso Deus continua o mesmo. Ele não mudou, Ele não foi lá e falou assim: agora eu vou liberar outra palavra, porque uma coisa não está dando certo. Não, a palavra é viva e eficaz. Amém? É lâmpada para os nossos pés, ela é a direção para a nossa vida. Bramba as nações, os reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Aleluias! O Senhor dos exércitos está com quem? Conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações Ele efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, ou seja, Ele põe um fim na guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Aleluias! Sabe o que eu entendo? Não tem batalha que o Senhor não possa intervir e dar um fim nela. Não tem batalha que o Senhor não possa nos dar a vitória. A batalha vai ter que ceder espaço para o nosso Deus. Aleluia. Chama o nosso Deus para essa batalha tua aí, que você vai ver o resultado que vai acontecer. Nós temos que colocar Deus na nossa vida, inseri-lo. Só que às vezes a gente quer deixar Deus de fora e agir sozinho. Não é para deixar o Senhor de fora. Chama o Senhor para essa batalha. Está difícil? Está doendo?
Está dificultoso? Chama o Senhor. Ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos. Fiquem calmos. Acalma o teu coração. Vai dar tudo certo. Vou falar de novo. Vai dar tudo certo. Glória a Deus. Vai dar tudo certo no tratamento. Vai dar tudo certo naquela causa da justiça. Vai dar tudo certo na tua vida emocional. Já deu tudo certo. Aleluias. Aquietai-vos, igreja, aquietai-vos, e sabei que eu sou o teu Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está com quem? Conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias. Você pode aplaudir o Senhor? Nós podemos dizer que o nosso Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que Ele está no controle, que Ele faz cessar as guerras, não importa quais sejam. Talvez você esteja pensando assim, é porque ela não sabe que eu estou vivendo em casa. Eu creio que Deus pode cessar essa guerra que você está vivendo. Eu creio que Deus pode cessar essa guerra, esse esfriamento que às vezes está no seu casamento, essa dificuldade que você tem passado, essa perseguição que você tem vivido. Eu creio que Deus pode fazer cessar essa guerra. Você crê? Independente da natureza da sua guerra, Ele quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aleluias. Deus pelejará por nós. Ele faz coisas grandes, coisas novas. Vamos encerrar Isaías 43, 19 ao 21. E eu vou pedir para você ficar de pé. Nós teremos um ato com as crianças também. É um louvor, algo assim. Mas antes de passar a oportunidade para o Ministério Infantil, eu gostaria de finalizar lendo com vocês Isaías 43, do 19 ao 21. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura você não percebe? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque eu vou pôr águas, aleluias, essa palavra é profética. Eu vou pôr águas no deserto e nos rios, no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que eu formei para mim, para celebrar o meu louvor. Só até aí. Deus já enviou o socorro para a sua igreja. Deus já enviou a provisão, meu irmão, minha irmã, que você precisa. Eu creio que ela já foi gerada no mundo espiritual. Só falta um tiquinho de tempo, de nada, para ela chegar para você. Ó, vou falar de novo, falta só um tiquinho de tempo só. E nesse tiquinho de tempo, Deus vai te fortalecer dia após dia, para você chegar lá, com a tua vitória entregue pelas mãos do próprio Deus. É só um tempinho, é o tempo de Deus. Mas contra o tempo de Deus, a gente não tem como medir forças. A gente não tem como, sabe, ficar contra o nosso Deus. Nós temos que se submeter. Quando é o tempo de Deus, relaxa, descansa e confia. Ele vai te entregar a vitória, amém? Se você puder colocar a mão no teu coração essa noite. Ah, Senhor, como é bom estar na tua casa. O salmista diz que até os pardais, sabe, se sentiam tão bem, regozijados em estar na tua presença, Senhor. Continua sustentando o teu povo, Senhor, aqueles que o Senhor chamou, aqueles que o Senhor escolheu, que o Senhor capacitou, Senhor. Continua ajudando-nos, Senhor, continua nos ensinando a te servir, a te adorar. Senhor, a ser como o profeta Isaías, reconhecer que às vezes a gente precisa de algumas mudanças, precisa que o Senhor realmente nos toque, arranque aquilo que tem atrapalhado te servir em espírito e em verdade. Senhor, continua abençoando cada lar, Senhor, é cada lar aqui, ó. São inúmeros lares, inúmeras vidas. Tu és o Deus abençoador. Entra com providência essa noite, Senhor, em cada lar.
Se houver algum enfermo, Senhor, que essa noite possa ser repousado o espírito da cura sobre o teu corpo. Que a unção que cura, que fortalece, que renova, visite o teu corpo, todo o teu ser. Que a tua mente seja curada. Que a tua mente possa ser restaurada essa noite para te dar mais ânimo, mais coragem para continuar. Senhor, continua abençoando, nós somos gratos a Ti. Nós queremos fazer um movimento de gratidão e dizer que nós Te amamos, Senhor. Senhor, nos abençoe essa noite ricamente, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, queridos. Amém? Tô aqui, gente. Tô aqui. Pode sentar. Você pode se sentar. Boa noite. A paz do Senhor. Cadê o boa noite da igreja? Não, é para eles lá. Fala boa noite, a paz do Senhor. Estão tímidos, mas não são aqui. Irmão Carlos, vem aqui para cima. Irmão Carlos hoje está na nossa escala. Nós temos um grupo. Cadê a Dani? Vem, Dani, vem para cá. Nós temos um grupo que serve no Ministério Infantil. O irmão Carlos está fazendo o diaconato lá em cima. Nós deixamos a igreja enfeitada para que vocês vissem que valeu a pena o nosso esforço, que valeu a pena. Vem, tia Lígia, cadê o pessoal que estava trabalhando aqui ontem? Sobe, gente, tinha combinado, não era para chamar vocês, não, era só para vocês subirem. E vem, gente. Nós fizemos um trabalho muito bonito ontem. Isso aqui é fruto do investimento e do desprendimento de vocês. E hoje nós queríamos agradecer pela sua oferta, pela sua doação, por acreditar que essas crianças aqui são campos férteis para receber a palavra do Senhor. Amém? Karen, Karina, Gabriel, as meninas que dançaram, tio Ricardo, que participou da peça, tá todo mundo, tio Bira. Gente, eu queria mostrar uma coisa linda para vocês. Cadê o Caio? Cadê o... Tá ligado aí? Gente, com licença, não sufoque o artista. Não sufoque o artista. Deus tem revelado dons no Ministério Infantil. Você pode aplaudir ao Senhor? Olha isso! O Caio tem se aplicado em aprender a tocar violão e ele vai tocar esse louvor que nós separamos hoje. O Caio tá ali, né? O violão dele ainda não está plugado, mas na nossa próxima apresentação estará, né, tio Xandão? Tio Xandão ministrou na vida do Caio, abençoou o Caio. Vocês percebem que não é só as crianças que fazem bagunça, né? Eu queria que você ficasse em pé, querido, e ouvisse essa mensagem que nós temos para ministrar para vocês. Essas aqui são as crianças que ficam lá em cima, que você tem intercedido, que você tem ministrado através de ofertas. Esses aqui, ó, são os professores que têm ido lá e lançado sementes, porque nós acreditamos que essas terras aqui são férteis, estão prontas para receber a palavra de Deus, amém? Nós estamos disponíveis para recebermos trabalhadores, tá? Se você pode ministrar na vida de crianças dando aula, se pode fazer como o irmão Carlos. Cadê o irmão Carlos? Ô, irmão Carlos, levanta a mão aí, irmão Carlos. Ele sobe a cada 15 minutos, né, irmão Carlos? Para olhar se está tudo bem lá em cima, se a gente precisa. Pastor Humberto, cadê o Pastor Humberto? Ele foi lá em cima, abençoou nossas crianças. Tem espaço para você trabalhar, querido? Tem espaço? Cadê o irmão Wilson? Cadê Nilson? Cadê o irmão Nilson? Eu não enxergo direito. Ali, as tias que fizeram um lanche maravilhoso. A Flavinha que conseguiu uma doação maravilhosa. Tem espaço lá em cima, gente. Tem criança que precisa receber. Tem gente que precisa só de uma palavra de apoio, porque ficar lá em cima às vezes é difícil. Mas tem espaço e tem vidas lá em cima esperando. Vamos dar tchau para a igreja, então? Vamos lá? Tchau, gente. Obrigada. Aplauda ao Senhor por isso.
Gente, depois vocês têm que pegar as crianças lá em cima, tá? Não esquece da gente, não. Vai aparecer aqui na televisão. Amém. Glória a Deus. Nós já estamos terminando. Amém? Você foi abençoada esta noite. Coisa linda, né? As crianças. A gente que teve filhos criados na casa do Senhor, que nasceu, né? Na presença do Senhor, desde o do berço evangélico, desde o berço, a gente sabe o quanto esse trabalho é importante. Então, se você pode apoiar, apoie. Se você pode abençoar, abençoa. Você pode estar orando por essas crianças, ore. Né? Eu já estou aqui com a minha segunda geração na casa do Senhor, amém? Olha que bênção. E tem gente aqui também que já está com a segunda geração aqui na casa do Senhor. Isso é muita bênção. Nosso Deus é fiel. Bom, agora nós vamos conhecer os nossos visitantes. Está aí conosco o Rodinei e a Daiane. Levanta só a sua mão para alguém ir aí te abençoar. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos e voltem sempre. Amém? O Igor. Onde está o Igor? Igor, obrigada pela tua presença. Que o Senhor continue te abençoando e que você possa voltar mais vezes. Amém? Pastor Júlio vai estar encerrando agora, dando a bênção apostólica. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Quem esteve aqui na EBF foi muito bom. Você é importante, como a Cécia falou aqui, os nossos filhos, já tem filhos, né? Os netos estão lá guardadinhos. Eu falei ontem, no término da EBF, depois na reunião, que a gente, às vezes, não dá o valor para a escola Ministério Infantil, para a escola Bíblica Dominical Infantil, porque achamos que a igreja tem a obrigação de cuidar dos nossos filhos. Mas não é assim. A igreja tem o amor de cuidar dos nossos filhos. Então, você tem que valorizar esse ministério. Como a Cécia falou, tem muitas pessoas que precisam ajudar. Às vezes a gente fica aqui sem fazer nada. A pastora não tem nada para fazer na escola, né? Na igreja. Criança dá trabalho. E você sabe como é seu filho em casa. Ele não muda aqui não, ele faz até pior, até mais levado ainda. Mas você tem uma responsabilidade. Se você quer participar desse ministério, procura a Cécia, porque a Cécia agora literalmente, já passei o cajado para ela ontem, que agora ela é a líder do Ministério Infantil desta casa, amém? Você procura ela, porque ela tem ideias maravilhosas. Ela é uma bênção. Deus separou ela. Já há muito tempo ela vai, foge, eu busco, ela foge de novo, eu busco. Já viu aquele cachorrinho pequenininho que a gente bota no cercadinho, ele foge, a gente bota ele de novo. A Cécia foge toda hora, mas Deus, agora ele já cercou mais alto. Vai ser difícil ela fugir. Mas você olha pelo esse ministério é lindo, a gente tem um trabalho assim, todo especial. A Cécia se esmerilha mesmo em fazer o melhor para os nossos filhos, nossos netos, né? Os nossos conhecidos. Deus abençoe esse ministério e abençoe todos os ministérios dessa casa, porque o Senhor tem feito milagres acontecer neste lugar. Deus tem usado as pessoas, ministério de louvor, né? Ministério de som, portaria, ministério infantil, ministério da escola bíblica dominical. Temos muitos ministérios. Você está de fora por quê? Tem vaga. Deus está chamando você para fazer parte de um ministério qualquer. Pastor, não sei fazer nada. Se coloca na posição que Deus vai te ensinar tudo. E a gente está aqui. Xandão está dando aula, está arrebentando aí os meninos, aí os talentos brotando neste lugar. Deus chamou o Xandão para fazer isso. Estava paradinho, ele só tocava. Agora ele ensina o que aprendeu a tocar, né? Deus abençoe a tua vida, Xandão, tá? Que o Senhor possa realmente abençoar as nossas vidas, pastores, ministros dessa casa, diáconos, obreiros, de intercessão, que tenham uma semana assim abençoada, cada membro desta casa. Se você não viu aquele irmão hoje, neste lugar, pô, se você tem um telefone dele, dá uma ligadinha, poxa, senti sua falta. É tão bom quando a gente sente a falta de alguém, você pode fazer isso. Esse é um ministério.
particular de cada um de nós. Às vezes eu ligo para algumas pessoas que eu lembro, mas às vezes eu não sei o número, e às vezes a gente está no corre-corre do trabalho, da vida que a gente tem esse particular. Mas se você pode fazer isso, liga, você é o ministério dessa casa. Todos nós somos esse ministério. Não só um, mas todos nós. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana assim de grandes vitórias. Que o Senhor possa nos conceder uma noite de sono reparador. Que todos que vão trabalhar circularmente, o Senhor Deus possa guardar, proteger, dar todo o entendimento necessário para que na próxima terça, no próximo domingo na escola bíblica dominical, no culto Bom Dia Espírito Santo e no culto de adoração possamos estar juntos. Porque são tão pouquinho tempo que nós estamos aqui adorando a Deus juntos. Faça o esforço, venha mais vezes, porque o Senhor tem se agradado disso. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, agora adiante da Tua presença maravilhosa, Senhor, nós nos despedimos da Tua casa, Senhor Deus. Nos leve debaixo da Tua proteção, nos tire, Senhor Deus, todo o entendimento, Senhor Deus, de fazer a Tua boa obra, Senhor. Toma, Senhor Deus, cada vida aqui presente, os nossos familiares. Toma a nossa semana em Tuas mãos, Senhor Deus. Toma a nossa noite de sono. Nos guarda, Senhor Deus. Nos dê, Senhor Deus, a vitória que foi pregada nesta noite, Senhor Deus. As promessas que o Senhor já tem feito para nós, Senhor Deus. Nós te abençoamos e somos abençoados por Ti. Por isso, nós abençoamos uns aos outros, Senhor Deus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande e poderoso amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não somente nesta noite, mas até que Ele venha buscar a sua igreja e todos possam dizer amém. Boa noite, boa semana.